Olá, nós estamos aqui com Maria Vicência Tenório Alves, economista doméstica e socióloga, extensionista rural, que vai relatar para a gente o trabalho da extensão rural desde a implantação da ANCAR até os dias atuais, hoje com o IPA aqui no estado de Pernambuco. Pronto? Bem, se a gente vai falar em extensão rural, né, aqui no estado de Pernambuco, a partir do ano de 1976, que foi justamente quando eu ingressei na EMATER como auxiliar de escritório, lá na cidade de Saloá, num concurso interno que teve com a expansão, né, de alguns escritórios da EMATER, que era conveniado com o Polo Nordeste, né? Então, Saloá, entrou Saloá, Paranatama, outros municípios ali vizinhos. Então eu fiz, né, eu já fazia faculdade nessa época, mas eu estava desempregada e me inscrevi para fazer nesse concurso como auxiliar de escritório e dentre as 12 pessoas eu passei em primeiro lugar, logicamente, que assumi e trabalhei cerca de 1 ano e pouco no município de Saloá, onde a gente tinha expediente até no sábado, né? A gente trabalhava de segunda até o sábado às 13 horas, né? E nesse período aí, como auxiliar de escritório, eu me envolvia na questão de datilografar, que naquela época era uma máquina de datilografia, que você digitava, datilografava um nome, né, e tinha que dava um pulo para voltar, porque ela pulava e ia lá para frente, né, para fazer aqueles grandes projetos voltados para a agropecuária, né, não era voltado para o pequeno produtor, naquela época era pequeno produtor, médio e grande, então eram os médios e grandes produtores. Então, quem elaborava esses projetos era o agrônomo, eu digitava para vir para o Banco do Nordeste do Brasil, que ainda tinha do Brasil, né, para sair dinheiro para a agropecuária. Então, veja bem, de repente aparece um concurso interno para auxiliar de extensão, tendo em vista os convênios que a empresa, a EMATER na época, que a ANCAR, né, ainda tinha com algumas instituições do governo federal. Quando viram que a coisa estava ficando grande e a ANCAR era apenas uma associação de crédito, então foi criada a EMATER, né? Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural, PE, como foram criados em outros estados. Isso a partir do fim de 76, início de 77, de prova é que em 77, em agosto de 77 já não era mais ANCAR, era EMATER. Então fiz o concurso interno para auxiliar de extensão e fiquei trabalhando em Recife, né, morando em Recife e trabalhando com a área de assentados do INCRA, lá no município de Camaragibe, entendeu? Mas eu não me sentia bem na capital, porque eu sou do interior, sou filha de pequeno agricultor. A minha vontade era voltar, né, para trabalhar nos pequenos municípios. Mas mesmo assim, quando a gente terminou um estágio, que naquela época para a gente entrar na extensão mesmo, a gente tinha 3 meses de capacitação, né? Eram 3 meses fechados de capacitação para trabalhar, principalmente nós que tínhamos sido selecionados para trabalhar com assentados do INCRA. E eu vim para o município de Gravatar, abri o escritório no município de Gravatar, eu e um agrônomo, né, o Hélio. Eu era a menina, né, porque a gente era considerada as meninas da EMATER, e o agrônomo era o agrônomo, o veterinário era o veterinário. E nós não tínhamos a nossa profissão definida, né? Nós não éramos chamadas de doutoras, mas os meninos, os agrônomos e os veterinários tinham que ser chamados de doutores. Eles exigiam que a gente chamasse com eles mesmos, os próprios colegas, de doutores. E a gente não. Então esse preconceito era evidente dentro da empresa, né, onde as mulheres não tinham assim nenhuma participação num cargo relevante, de gerência, de nada, de supervisão, de nada. Tudo eram os homens. Então tinha o coordenador regional, tinha o supervisor, que supervisionava também as questões do trabalho social, né, que era o trabalho nosso. Então veja bem, nesse período aí, eu fiquei em Gravatar dando assistência a algumas áreas de assentados no município de Gravatar e no município de Pombos, né?
Eu sei que cerca de uns 6 a 7 meses, né, no fim de 77 por aí, início de 78, houve um problema com a equipe que dava assistência no município de Ribeirão, que também eram assentados, era chamada extensão fechada, exclusiva para os assentamentos do INCRA. A gente não podia atender nenhum outro agricultor que não fosse assentado do INCRA. Então eu fui para Ribeirão para passar um mês, que desse mês eu terminei passando 3 anos lá em Ribeirão, né? Então nós trabalhávamos, o escritório nosso era centrado em Ribeirão, e nós trabalhávamos no município de Ribeirão, Amaragi, Primavera, e tinha um outro município agora que me fugiu da memória. Então era eu e um agrônomo para tudo isso, e um auxiliar de escritório. Acontece que começou aquela questão toda, eu tenho que colocar isso, aquela questão toda do Padre Vitor Miracapilo, né? Então, os assentados começaram a fazer abaixo-assinado para que Padre Vitor não saísse do Brasil, porque estava havendo um processo de expulsão dele do Brasil, porque ele negou-se a celebrar uma missa pela independência do Brasil no município de Ribeirão, né? Então, o então deputado estadual da época, Severino Cavalcante, entrou com esse processo na Assembleia Legislativa do Estado para expulsar Padre Vitor do Brasil, porque ele disse que não ia celebrar uma missa de independência quando a maioria das pessoas viviam passando fome, né, e desempregadas, cujo emprego era apenas o emprego que tinha do corte da cana. E eu me envolvi nesse movimento do Fica Padre Vitor, né, Padre Vitor Miracapilo. Então, nessa questão aí toda de envolvimento meu, né, então me custou, né, ter que sair de Ribeirão, né, as grandes forças, Dr. Chico Correia, que depois o filho dele, Paulo Correia, foi um presidente da Emater, né, então eles pediram a minha cabeça e a empresa me deu uma semana para eu escolher um município, né, para sair de Ribeirão, porque eu não tinha clima de permanecer mais lá, porque Padre Vitor tinha sido expulso, inclusive na missa de Padre Vitor, de expulsão de Padre Vitor, né, eu estava presente lá, né, e a gente presenciou tudo, viu tudo, né, os fornecedores de cana, os grandes produtores de cana, né, invadiram a igreja de Ribeirão e tudo para tirar. Então eu sempre achei que a extensão ela não poderia estar dissociada desse contexto. Se a gente trabalhava com os produtores, aliás, com os pequenos assentados, né? E a dificuldade enorme que a gente tinha, porque a cultura da cana era tão forte, impregnada na vida deles, que mesmo eles recebendo uma parcela, um pedaço de terra, eles queriam continuar plantando cana, porque era uma questão de status, né? Se tinha o grande produtor, então eles queriam também ser o produtor de cana, o fornecedor de cana. E a gente começou um trabalho introduzindo a questão da cultura da banana, né, porque o solo era propício para isso. Mas mesmo assim a dificuldade era enorme, né? E a dificuldade maior nesse contexto aí da Zona da Mata era que as usinas tiravam em primeiro lugar, colhiam em primeiro lugar a cana dos grandes, né, dos médios e dos grandes fornecedores. E a cana desses pequenos assentados, elas eram tiradas por último, às vezes cortava, passava uma semana a mais, né, para poder o caminhão ir pegar, e muitas vezes nem prestava mais, porque estava toda azeda, entendeu? Então a gente, voltando à questão de Padre Vitor, eu acho que a importância da igreja naquele momento, ela foi fundamental, talvez não da igreja, mas da pessoa do padre, né? Nos ajudava, né, a levar esse tipo de discussão aos pequenos produtores de cana, né? De forma tal que eu saí de Ribeirão em 79, né? Porque eu não tinha condições mais de permanecer, porque até a minha vida naquele momento corria risco, né? Por conta dos desenvolvimentos que a gente tinha, porque nessa época também o INCRA abasteceu substancialmente a extensão rural em Pernambuco em recursos, né? E a gente tinha a oportunidade de fazer as capacitações, fiz muitas capacitações com as mulheres, e nesse intervalo aí a gente trabalhava também a questão da organização com muita dificuldade e assim com bastante era como se fosse assim, a gente tinha que fazer para que as pessoas não soubessem que a gente trabalhava um pouco a questão da organização,
né? Porque a minha história de envolvimento com o povo vinha de longe com a questão da própria igreja, né? Então, veja bem, eu vim para o município de Água Preta, né? Fui transferida de Ribeirão para Água Preta, eu e a auxiliar do escritório de lá. E o agrônomo permaneceu em Ribeirão porque ele não tinha esse envolvimento, né, com esse tipo de questões sociais, né, de botar a cara, né, de fazer abaixos assinados, etc, etc. Então viemos para Água Preta. Em Água Preta também vim pelo INCRA, né, chamada extensão fechada. Foram desapropriados em Água Preta 18 engenhos, né, e a gente tinha assim uma extrema dificuldade, porque a gente estava vivendo ainda um período de ditadura, né? Nós tínhamos uma dificuldade muito grande de acesso às comunidades, porque os engenhos desapropriados eram engenhos que as pessoas que tinham arrendado as usinas, eles não queriam entregar, entendeu? Então muitas e muitas vezes a gente tinha que chegar na porteira do engenho, né? Deixar todos os documentos, documento pessoal, documento do carro, né, ao capataz que ficava lá na entrada do engenho, para poder ter acesso ao engenho, para conversar, e sendo vigiado, né, por vários deles, sendo vigiado para poder conversar com as pessoas, com os trabalhadores que seriam os futuros donos daquelas parcelas de terra. Então nós vivenciamos tudo isso em 18 engenhos, né? Engenhos que já tinham sido assim, que estavam praticamente improdutivos, porque eles cultivaram a cana o tempo todo, eles desmataram, né? Então não tinha mais nada, foi entregue aos novos proprietários praticamente só as terras, né? Não tinha estrada, não tinha infraestrutura nenhuma, né? E a parte melhor do engenho, que é onde pegava a casa grande, o barracão, etc., ficava sempre para o arrendatário. Era um acordo, né? Um acordo de comadres ou compadres, que o arrendatário ficaria com aquela parcela onde tinha a infraestrutura da casa grande. E as outras parcelas não tinha nada. Então as pessoas, elas continuavam, Galber, a morar nas mesmas senzalas. Está entendendo? Porque não tinha casa, ela recebia a parcela de terra lá no fim do engenho, ia morar como? Ela continuava a morar na casinha que ela morou, como ela é trabalhador e cortador de cana. Então essa cultura na cabeça deles permanecia. Não tinha como eles se libertarem disso. Aí, nesse período, houve em Caruaru um curso muito interessante, né, que fizeram conosco os extensionistas da extensão fechada, tanto os homens quanto as mulheres, né, e foi uma pessoa, me parece que chamava-se João Bosco na época, um sociólogo muito bom, e ele deu o curso para a gente e deixou 3 dicas. Essas 3 dicas eu anotei, né, num papel, por minha conta, que dizia assim: vá, né, até a comunidade, junto com ela, descubra os seus problemas, né, junto com ela, priorize os seus problemas e junto com ela parta para a linha de ação. Eu me lembro como hoje eu anotei essas 3 coisas. Ninguém anotou, mas eu anotei. Eu peguei no ar essas 3 coisas que ele deixou. Então eu fui empregar essa metodologia, né? Aí fui começar pelo Engenho Limão em Água Preta. E o Engenho Limão em Água Preta era um dos engenhos que tinha participado das ligas camponesas. Nós tínhamos Galileia em Vitória de Santo Antão e Limão em Água Preta. Só que Galileia, o problema da questão da terra foi resolvido, mas Limão não. Né? Então tinha passado por lá Chico Julião, Gregório Bezerra, etc, etc, etc. Mas quando eu cheguei no Engenho Limão, aí eu me interessei pela questão da extensão aberta. Aí para eu fazer esse trabalho eu fazia sábado e domingo, porque não tinha nada a ver com o meu trabalho de extensão fechada do INCRA. Entendeu? Então comecei a visitar essa comunidade de sábado e domingo, né, para empregar essa metodologia que eu tinha recebido no curso. Né? Então a gente sentava lá na escola da comunidade, eram 107 famílias, altamente descrentes e desconfiadas, né? Porque elas tinham sofrido a questão do golpe de 64, né? De forma assim, muito violenta, né? Uma das lideranças da comunidade, seu Zé Alexandre, que foi o presidente do primeiro sindicato dos trabalhadores rurais do Brasil,
em Palmares tinha 1.500 associados. Ele era desse engenho. Então, seu Zé Alexandre, nesse período do golpe, ele foi preso, no tempo que Arraes foi preso, seu Luiz Portela de Carvalho, que era o prefeito lá de Palmares. Então, depois ele foi solto, ele passou a viver na clandestinidade, mas ele foi solto, mas cortaram uma orelha dele em Recife, né? Os militares cortaram para ele ficar marcado e ser reconhecido em qualquer lugar que ele chegasse como um comunista perigoso, né? Então ele viveu muito tempo, ele passou uns tempos no Araguaia, depois ele foi para Minas Gerais. Quando houve a anistia, ele retornou, né? E eu tive a oportunidade de conhecer seu Zé Alexandre de perto, de conversar com ele, de fazer uma entrevista com ele, e dele nasceu o livro Sindicalismo versus Repressão, que depois eu chego lá. Pois bem, mas voltando à questão de Limão, né? Então, eles sofreram de forma violenta isso, né? As mulheres, os homens fugiam para as matas que ainda tinha, as mulheres ficavam em casa e eram obrigadas, muitas vezes, a dizer onde era que seus maridos e seus filhos estavam para serem presos e para apanhar, né? Então foi uma história assim que me chamou muita atenção, com a minha visão, né? Talvez do que eu aprendi, né? Com a teologia da enxada, né? E com esse curso que eu recebi em Caruaru. Então, veja bem, nós começávamos a nos reunir e começamos a discutir. Eles tinham a questão de produção, de produtividade, de organização, de tudo eles tinham, todos os problemas possíveis que você possa imaginar. De infraestrutura de estrada, quando chovia não entrava carro nesse engenho, né? A maioria do percurso se fazia montado em burro e cavalo, né? Principalmente em burro, entendeu? As casas eram de péssima qualidade, não tinha luz, não tinha nada. Mas o que eles queriam era a terra, né? O que eles queriam era a terra, que foi a luta deles pela terra. Então esse engenho pertencia a um senhor de Palmares, de Chechel, chamado João Garcia, que era um farmacêutico, né? Que era dono desse engenho. E que, segundo a comunidade, ele já tinha recebido o pagamento dessas terras. Só que ele não registrou e se considerava o dono. Considerando-se o dono, as pessoas não podiam, não tinha escritura, não tinha nada, não tinha acesso a crédito, não tinha absolutamente nada. Então o que fizemos nós? Então, se falta casa, falta luz, falta infraestrutura, falta tudo, mas o que quer é a terra, vamos trabalhar a questão da terra. Tu espia bem. Voltar da questão do curso, né? Descubra, priorize e parta para a ação. Então lá vou eu, né? Parti para a ação, que era a questão da terra. Começamos a registrar esse pessoal, a levantar essas questões. Na época o prefeito de Água Preta chamava-se João de Dito, que era um cara assim muito aberto, eu tinha muita amizade com o João. Eu disse, João, vamos resolver essa questão do pessoal de Limão. Ele se animou, né? Aí disse, mas de que forma? Eu disse, só falta dinheiro para pagar as terras, né? Aí eu sei que descobriu-se que nesse período do Polo Nordeste, a Sudene recebia muito dinheiro do Polo Nordeste. Aí eu fui na Sudene em Recife e levei a relação das 107 famílias e o relato, né, de que essas terras tinham sido pagas, mas não tinham sido passadas as escrituras. Se não tinham sido passadas as escrituras, o dono não queria, né, repassar as terras. Tudo isso é extensão rural, eu acho que é, na minha concepção de cabeça é, né? Então, veja bem, lá na Sudene a gente conseguiu que a Sudene fez um levantamento. Nós procuramos o dono do engenho, ele botou um preço absurdo pela terra, mas caiu, foi caindo e chegou num preço razoável, que a Sudene disse, eu pago, né, ao seu João Garcia. Agora as escrituras a gente não pode dar. Foi onde entrou a parte importantíssima da Prefeitura de Água Preta na época. Aí a Prefeitura disse, não, com relação à questão das escrituras, a gente paga. Eu sei que para encurtar essa história aí, eu botei 2 caminhões para o de Arara com esses agricultores para Sudene em Recife e fui com eles. Isso por minha conta, porque a empresa Emater na época disse que isso aí não era trabalho dela. Eu assumisse os ônus e os bônus, né? Então lavaram as mãos e eu fiquei realmente só, né? O meu colega de extensão também não quis participar disso aí, entendeu? E eu sei que nessa ida para Recife foi quando todo mundo assinou, né? E a Sudene
repassou os recursos para o seu João Garcia. Aí, repassando os recursos, então nós fomos para Água Preta, né? Aí viemos para Chechel, que Chechel na época não era cidade, era um distrito de Água Preta, mas o cartório que resolveu essa questão ficava em Chechel. E eu sei que nós conseguimos as 107 escrituras das 107 famílias do Engenho Limão. E fizemos uma festa, né, histórica no Engenho Limão. Nesta festa histórica do Engenho Limão, a Emater se fez presente, a Emater Recife, né? Se fez presente. Depois que deu certo, né? Que tinha lavado as mãos, que o ônus e o bônus era meu, não era da empresa, né? Mas eles estiveram presentes no dia da festa, no dia da entrega das escrituras da terra. Está compreendendo? Tudo isso eles se fizeram presente. E a partir daí, a comunidade de Limão começou a ter os seus primeiros passos. Criamos a associação, que ainda hoje existe lá, a primeira associação de pequenos produtores, vou dizer assim, pequenos, na época era esse cognome que se usava, né? Da Mata Sul foi no Engenho Limão. Né? Criamos essa associação e dessa associação aí começaram a vir algumas melhorias, como a questão da energia elétrica, começou a chegar, que era a segunda prioridade, foi uma segunda luta pela energia. Né? A questão das estradas era terrível porque o acesso mais próximo tinha um chamado atoleiro, né? Que não passava absolutamente nada, quer dizer, eram feitas assim umas maquiagens nas estradas, né? Para que se pudesse chegar à comunidade. E desse trabalho aí então houve o interesse da Universidade de Santa Maria do Rio Grande do Sul e uma das alunas de economia doméstica veio, né? E passou 3 meses morando comigo lá, que a gente morava no engenho. Vou dizer por que eu morava no engenho, né? E ela fez o mestrado dela baseado nesse trabalho do Engenho Limão, dessa conquista, né, que pouca gente no estado de Pernambuco sabe, né, dessa história de Limão e dessa conquista da terra, e que graças a um trabalho nosso, né, feito aos fins de semana para não envolver a empresa, né, que a empresa não queria se envolver, de sair. Então, em 83, essa luta foi de 79 até 81, 82, para se conseguir isso, né? Então eu recebia muitas ameaças de morte, né? Muitas. Meu irmão, que era do Exército, né? Era sargento do Exército, ele teve que deixar para ficar morando comigo lá em Água Preta. Para me dar um pouco sei lá, não era nem segurança, né? Um pouco, era ser solidário mesmo, né? Porque eu recebia as ameaças, bilhete por debaixo das portas, né? Carros que me seguiam. Então eu deixei de morar em Água Preta e fui morar em Limão, porque eu me sentia mais segura na comunidade. Então quando eu precisava sair de Limão para dar assistência a outros engenhos, então o pessoal ia comigo, e dentro do carro, eu não digo a você, dentro do carro ia foice, dentro do carro ia os instrumentos de trabalho deles, que era para nossa defesa pessoal, entendeu? Mas infelizmente, no dia 3 de novembro de 83, né, a minha morte foi encomendada, mas só quem morreu no meu lugar foi uma colega minha, né? Houve, eu não sei se foi por ironia do destino ou missão, não sei, né, que essa foi a parte mais triste da minha vida, né? Foi a morte de Maria José, né? Porque eu já estava envolvida em outro movimento, na Agrovila Liberal, né? Que era uma outra briga de terra com o dono da destilaria Cumbe, Dr. Gilberto Perma, né? E o governo tinha comprado um pouco de terra lá e tinha pegado um bocado de gente, né, que tinha suas casas no campo e tinha botado lá para morar lá, entendeu? Numa vila, quer dizer, tira a pessoa de lá, do engenho, de suas casas separadas, e bota para morar numa vila. Então o cabra criava porco, que não podia passar para o quintal do vizinho, né, porque já começava as confusões, então eu administrava isso lá, quando chegou a notícia da morte de Maria José, né? Aconteceu isso, é uma história triste, mas eu tenho que relatar. Dentro do ônibus, da lotação que fazia o percurso de Palmares, Água Preta e vice-versa, né? Nós estávamos há 4 meses sem salário, porque tinha acabado o convênio com o INCRA,
né? Enquanto havia o problema de renovação, a gente ficou sem salário durante 4 meses. Né? E nesse período de 4 meses, né, a gente se virou como pôde. Então, no dia que chegou o salário, aí eu disse, Maria, tu vai para o Bandep, que era o Bandep de Palmares, tu tira o nosso dinheiro, passa lá em casa e deixa. Que eu tinha uma reunião justamente nessa agrovila. Era uma sexta-feira. E ela foi, tirou o dinheiro, tirou meu salário, deixou na minha casa, em Palmares, já morava em Palmares, mas por uma questão de segurança já não morava mais em Água Preta, né? E ela pegou a lotação e ao sair, né, de Palmares, quando pegou a BR, o cara sentou no banco, atrás do banco dela, perguntou ao cobrador se era a moça da Ematel. O cobrador disse ele, não perguntou o nome, né? Então ele atirou nela pelas costas, dentro do ônibus, né? Um tiro fatal. Levantou-se e mandou o motorista abrir a porta, ele saiu, né? E ela faleceu dentro do próprio ônibus, né? Então isso aí foi horrível para mim, porque eu estava numa reunião lá na Agrovila, quando chegou um colega meu, né? Eu até pensava que tinha acontecido algum problema com alguém da minha família aqui em Saluá. E ele nem conseguia falar direito, né? Para conseguir dizer que Maria José tinha sido assassinada, né? Então, coube a minha tarefa, né, nesse mesmo momento, né, ter que ir a São José da Coroa Grande, que era onde morava a família dela, levar a notícia, tudo. Né, tudo foi feito por mim, porque a empresa mais uma vez lavou as mãos. Lavou tantas mãos que a morte de Maria José tornou-se impune. Né? Então, dias depois foi que a gente veio saber que tinha sido um policial, né, vestido a paisana, encomendado pelo ex-dono do engenho. Né, que ele se sentia prejudicado, que achava que as terras não tinham sido vendidas conforme né, o preço que ele tinha dado, entendeu? Então começou os movimentos, lá em Água Preta, um movimento muito forte, né, dos agricultores, né, porque ela era uma pessoa, apesar dela ser administrativa, mas era uma pessoa que se envolvia muito com as pessoas, né. E eu me lembro que o escritório ficava vizinho à delegacia de polícia, a gente fez uma faixa enorme assim, com os dizeres lá, não temei aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, né? E na missa de 7º dia, a Água Preta ficou lotada, né, de gente para a missa de Maria José. E eu comecei a receber mais ameaças ainda, né? E fui a Recife pedir garantias de vida. E a garantia de vida que eu tive foi a seguinte: o delegado chegou lá no escritório e disse: moça, dessa forma, né? Você muda a posição do seu birô, que o meu birô ficava de frente para a rua, né? Então quem entrava já estava me vendo e eu vinha. Bota de lado assim, eu até ainda disse a ele assim, eu só vou ver o cara chegar e atirar, né? Porque o resto eu não vou conseguir ver mais. Eu não vou tirar o meu birô onde está, ele vai ficar onde está. E ficou. Então, para amenizar um pouco essa situação aí, me deram um cargo de supervisora regional para ir para Afogado da Ingazeira. A empresa me deu. Não vou. Né? Eu quero que eu ia fazer em Afogado da Ingazeira. Eu não entendia nada da questão da caatinga do sertão, não entendia. E eu sabia que aquilo ali era para me tirar, pedido de políticos, para me tirar do meu trabalho lá. Mas mesmo assim ainda fui passar 3 meses no município de Primavera. Né? Outra desgraça, desculpa a expressão, né? Porque era o prefeito, dono da usina União Indústria, Dr. Ilvio Meireles, né? Todas as terras do município eram da usina, só tinha aquela entradazinha de Primavera, não sei se você conhece, que você entra e sai pelo mesmo lugar. Então eu fui para lá, assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? A gente, não, começa um trabalho de hortaliça, a missão que a empresa me deu. Implantar um projeto de hortaliça numa região de mata onde não tinha terra. Aí lá vou eu falar com o doutor Ilvio, né? Fui lá na usina, ele me recebeu, eu disse, doutor, ceda um pedaço de terra perto do rio, né, para a gente desenvolver um projeto de hortaliça com as famílias da periferia, né, da cidade, que tudo é periferia, mas tem os mais miseráveis que moravam lá. Eu disse, não, a senhora faz o seguinte, a senhora está muito nova, não tem aquelas terras ali perto do banco do Bandep? Olhe para lá, era um morro. Ali vocês plantam as verduras que vocês quiserem. Um morro, sabe? Aí eu disse, tá bonito o negócio, não tá? Aí eu sei que voltei, né, para a Primavera. Nessa época quem estava lá era um agrônomo do IPA, Eduardo,
né? Era um agrônomo do IPA, ele não era da extensão, ele era do IPA. Aí fui da pesquisa, aí fui conversar com ele, disse, mas mulher, não dá, onde é que nós vamos plantar verdura ali, né? Melhor esquecer isso. Mas eu sempre fui muito inquieta, disse, espera aí. Eu inventava de fazer poesia sem ser poetisa, né? Aí numa rodada lá de cerveja que a gente fez, eu fiz um poema que chegou nas mãos do dono do engenho, que dizia assim: ó primavera, por que recebeste esse nome, se nesse solo tão fértil fala tão forte a fome? É tão explorado o homem que eu não consigo tragar o doce amargo do açúcar da cana que tu produzes. E fiz esse poema com mais outras coisas. Quando é no outro dia, chega o dono do engenho com esse poema que eu tinha feito, que ele é bastante grande, né? Escrito num guardanapo, e perguntar o que significava aquilo. Que o povo de lá não passava fome. Eu disse, o senhor acha, doutor, que o povo não passa fome? Se o pessoal aqui só vive do corte da cana, quando acaba o corte da cana não tem mais nada para fazer, não tem terra para trabalhar, e o senhor vem dizer que não passa fome? Esse vá no meu escritório de tarde que eu quero falar com você. Aí o pessoal me aconselhou, não ia, eu vou. Eu disse, eu vou, todo mundo está sabendo que eu vou na usina hoje de tarde. Envolvia dessa forma, porque não tinha outra forma de você. Quando cheguei lá na usina, ele veio me dar uma caixa de uísque importado, porque ele sabia que eu gostava de beber uísque. Olha aqui, dos Estados Unidos é meu, mas eu lhe dou, e você esqueça essa questão de plantar verdura aqui, né? Esqueça isso. Eu disse, doutor, eu bebo risco, eu posso comprar, mas eu dispenso, porque se eu for beber uísque importado, né, talvez até me faça mal, porque eu não tenho costume, eu bebo o uísque nacional e não é nem do bom. E fui enrolando as coisas. Quando eu vi que não tinha condições mesmo de fazer, eu disse, eu tenho que voltar para a Água Preta. Aí a empresa disse, você não vai voltar para a Água Preta, você vai para Afogado da Ingazé, você quer voltar para a Água Preta. Aí voltei para a Água Preta de novo, e continuei o meu trabalho em Água Preta, até doutor Arraes, sim, em 87 eu fui ao primeiro congresso nacional das mulheres rurais que aconteceu em Brasília, né, que foi uma coisa extraordinária, né? Então eu fui com as mulheres, com 13 mulheres daqui de Pernambuco, eram duas técnicas, eu e Áurea, só que Áurea, ela foi de avião, né? E eu não ia, era para nós irmos de avião, mas eu não ia deixar as 13 mulheres viajarem para Brasília de ônibus e eu ir de avião esperar elas chegar lá. Eu fui com elas em ônibus de linha para Brasília, né? Sofri o pão que o diabo amassou, mas fui, né? E chegando lá em Brasília nesse congresso foi que a gente sentiu quanto era forte a discriminação do sul-sudeste com norte e nordeste. Era tão forte isso, Galba, que o pessoal do norte e nordeste, a gente ficava tudo separado no auditório da UNB, sabe? Porque as nossas reivindicações eram umas, delas eram outras. Enquanto a gente queria terra, elas queriam crédito. Entendeu? E começou a haver isso muito forte dentro do próprio Congresso. E nesse período aí desse Congresso, foi quando teve uns movimentos fortíssimos em Brasília, que foi um movimento de governo lá em Brasília, que houve quebra de ônibus e essas coisas todas, e a gente ficava no Centro de Convenções de Brasília, mas ia fazer refeições na UNB, governo Sarney, entendeu? Então, não tinha carne, e a gente era acostumado a comer carne, só tinha soja, então a gente não comia, porque a gente não tinha costume de comer soja, né? O pessoal do sul, sudeste comia, mas o pessoal do norte e nordeste, né, não comia. Então, tinha essa discriminação até dentro do restaurante, né, da Universidade de Brasília. Eu sei que o congresso foi, assim, de certa forma, bastante proveitoso, porque a gente pôde colocar, né, as questões todas. O pessoal muito bom da Bahia, o pessoal da Paraíba, de Pernambuco, as mulheres que tinham na época uma visão, né, bastante avançada para aqueles momentos. Né? Então discute essa questão da terra, do crédito, do acesso a crédito, do trabalho da mulher, da organização, etc. e tal. Então, terminou esse congresso, foi feito um documento que ia ser entregue ao ministro da Agricultura na época, o tal do Iris Rezendes, né? Que toda vez que ele ia abrir a boca para encerrar o congresso, a gente virava as costas e vaiava, né?
porque nada do que o Nordeste pediu, né, constava no documento final. Nada, absolutamente nada. E eu sei que terminou ele não falando, né, que a gente não deixava. Aí viemos embora, né, aí marcaram um congresso da Juventude Rural Brasileira para acontecer aqui em Recife, que teve no Centro de Convenções de Olinda, esse congresso. Foi quando houve a afinação maior, né, entre alguns estados do Nordeste, principalmente a Emater Pernambuco, a Emater, né, da Bahia, com a Emater da Paraíba, tá entendendo? Então houve assim uma integração melhor de técnicos, que eu fui conhecer ainda alguns trabalhos do pessoal da Emater da Bahia, eles vieram conhecer alguns trabalhos nossos e tal. Então, nesse congresso da Juventude Rural, foi feito um documento muito bem feito, mas na realidade, infelizmente, não aconteceu nada, né? Nada do que ficou decidido, nada daquela luta toda de envolver tantos e tantos, quase 3 mil jovens, né, aqui de todo o Brasil, infelizmente tornou-se em absolutamente nada. Então, essa história aí que eu estou dizendo a você, né, aconteceu nos anos 80, né, desses congressos, desses movimentos todos, ainda na questão da ditadura, né, já um pouco mais assim de uma certa abertura. Aí vem o doutor Arraes do exílio, se candidata a governador faltando pouco tempo, né, e nós nos envolvemos com os sindicatos. Naquela época ia muito naquela região, ia João Paulo, ia Humberto Costa, Jarbas Barbosa, até o próprio Bruno Maranhão, sabe? E ficavam na minha casa, eles ficavam na minha casa, né? E a gente saía para os engenhos, e houve a eleição do presidente do sindicato de Água Preta, né? E a gente apoiou, que estava, porque de qualquer forma era uma pessoa que não era tão esclarecida, mas já estava de certa forma envolvida na luta, e ele levou um tiro de 12, né? Faltando poucos dias para a eleição, mas conseguiu sobreviver, seu João Francisco, né? E nós ganhamos essa eleição lá. Mas era assim, muito, muito difícil, era uma luta complicadíssima, né? Aí também me envolvi com o sindicato de Palmares na época, quando conheci Hélio, né, José Hélio, que era um assessor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmares, que inclusive foi assassinado depois, né? Ele foi assassinado. Quando entra o governo Arraes, né, que foi uma luta nossa para votar em Arraes, para mim era um sonho votar nele, né? Eu tinha um sonho. Fiz até um poema para ele na época, né? Com Arraes o Nordeste renasce, cresce e o povo vai ser poder. Nós ainda veremos de ver breve este dia chegar. Arraes e o povo a governar os destinos deste estado, porque o povo não é gado para ser tangido do seu chão. O Nordeste é uma nação dentro de um país minado. Então a gente fazia essas coisas, sabe? Para animar as pessoas a ir à rua e votar em Arraes, né? Contra José Múcio, né? Que era jovem, bonito, né? E as meninas se encantavam com a beleza dele, mas as mulheres e os homens se encantavam com Arraes. E Arraes era o meu encanto. Arraes ganha para governador. Foi justamente no dia da vitória de Arraes, nós estávamos indo para Brasília para esse bendito desse congresso. E a gente foi comemorando dentro do ônibus, né, a vitória de Arraes. Quando eu voltei de Brasília, né, então havia um movimento político na Zona da Mata para indicação da gerência da Emater regional da Zona da Mata. Então muitos políticos, né, indicando os seus afiliados, e José Hélio disse assim: Vicência, por que a gente não indica tu? Eu disse: mas Hélio, aí eu não tenho a mínima condição, nem quero, não gosto dessas coisas, eu gosto mesmo de estar no meio do povo. Mas isso não vai impedir que tu estás no meio do povo. Os sindicatos vão... Eu sei que os sindicatos fizeram um abaixo-assinado e entregaram a Arraes, e a Arraes optou pela indicação dos sindicatos, né? Eu fui chamada em Recife para assumir a gerência regional da Emater, a primeira mulher a assumir uma gerência regional de extensão rural no Brasil. Eu recebi, Gálbia, tanto preconceito, olha, foi tanto boicote, foi tanto preconceito, sabe, que eu recebi, porque a empresa era uma empresa voltada para agrônomos e veterinários. Como é que uma menina que abria porteira, o carro do agrônomo passar, assumia uma gerência em meio a tantos doutores, né? E eu assumi esse desafio, né, com a força das pessoas, não dos colegas. Um ou dois colegas só que se colocou à minha disposição, né?
um ou dois. Foi um técnico agrícola e um agrônomo. O resto, né, lavou as mãos. Não me envolvo, não participo, não quero saber. Olha, a parte de recursos hídricos, que existia a Cisagro, né? Nós tinha um apoio interessante na época da extensão rural, que tinha a Cisagro, que a Cisagro era responsável pela perfuração de poços, construção de barreiros, de açudes, etc, etc no estado. A Cisagro foi extinta também, né? Então ficou em algumas regionais como Caruaru, Garanhuns e Petrolina, os equipamentos que eram da Cisagro, mas tudo sucateado, tudo. Você não tinha uma máquina que funcionasse, mas você tinha um corpo de pessoas que trabalhavam com equipamento pesado, você tinha oficina, mas você não tinha recurso, você não tinha nada, nada. Fizemos um levantamento aqui em Garanhuns de umas 20 máquinas, o mecânico, o seu Jeremias, disse: olha, dona Vicência, dessas 20 máquinas, se eles autorizarem lá, a gente tirando peça, dá para a gente formar 2. Eu fui para Recife, levei tudo, eles autorizaram. Então, de 20 máquinas, nós fizemos 2. Então, veja bem, ainda retornando à questão da extensão rural na Zona da Mata de Pernambuco, que é uma região extremamente difícil, porque existe apenas, ou existia, 2 categorias bem específicas. Ou você era dono de engenho fornecedor de cana, ou você era cortador de cana. Então, daí a questão dos sindicatos rurais da Zona da Mata terem sido fortes, porque tinha realmente o objetivo de defender o cortador de cana, né? Que as ligas camponesas, elas tiveram o seu papel, mas elas ficaram um pouco para trás durante o período da ditadura, né? Como eu relatei, a questão do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmares, que tinha mais de 1.500, mais de 1.500.000 filiados, que ele filiava os sindicatos do Nordeste, entendeu? Então, nessa gerência, nesse tempo que eu passei como gestora da Emater na Zona da Mata, houve a implantação de alguns programas que foram interessantes, né? Mas assim, para a agricultura, vamos dizer, familiar, quase que não existia, porque havia a questão das pessoas querer o status de fornecedor de cana, e o outro projeto que vinha era a banana, né? Mas aí tinha a dificuldade enorme do escoamento da produção. Nós não tínhamos estrada, né? Na época nós não tínhamos estrada, nós não tínhamos pontes, nós não tínhamos a quem vender a produção de banana, né? Que banana era o preço de banana mesmo. Então, o que fazíamos nós, como extensionista, né? Nós dávamos capacitações às mulheres para fazer da banana, né, farinha para fazer o alimento, a papa das crianças, porque era nutritiva, né? Ao invés de dar a papa de farinha de mandioca, a gente fazia a farinha da banana verde, né? Passada, não no liquidificador, porque não tinha, era na máquina de moer ou no pilão, né? Que tinha os nutrientes muito melhores e muito mais ricos do que a farinha láctea. Era uma das formas de fazer. Outra forma também era cursos de doces, né? Que era uma forma de ocupar a mão de obra das mulheres, né? Para a produção da banana, mas era uma produção alta que o comércio não consumia e não tinha retorno de preço, daí a insistência dos agricultores, principalmente dos assentados, de querer continuar plantando cana-de-açúcar. Então, no governo do Dr. Arraes, segundo o governo do Dr. Arraes, houve coisas assim, por exemplo, né, criar o programa Chapéu de Palha. O que era o programa Chapéu de Palha naquela época? Né? Que eu fiz parte disso aí, né, como gestora da Emater, era dar uma ocupação, né, aos trabalhadores, aos cortadores de cana no período de entre-safra, porque o pessoal poderia comer durante 6 meses, que durava o corte da cana, e 6 meses o pessoal não tinha o que fazer, não tinha o que comer, realmente não tinha, porque a cana, ela invadia até a cozinha dos moradores. É uma visão que eu tenho, assim, como se eu estivesse chegando lá agora. Entendesse? Eles não podiam criar um animal, uma galinha, um porco, não podia plantar uma roça, não podia ter macaxeira, não podia ter nada, porque era a cana que ocupava o espaço dos terreiros das casas. Então esse programa Chapéu de Palha, ele foi tão importante na época que ele resgatou, de certa forma, né, pelo menos o direito ao básico, a uma alimentação para esses trabalhadores, porque era um salário mínimo por família.
começou inicialmente em torno de 43 mil famílias inscritas na região e passou até a ter 63 mil, né? Então eles tinham assim algumas ocupações, que era, vamos dizer, limpar estradas, prédios públicos, para não chegar de graça as coisas, né? Mas, e de outro lado, entra um outro programa de um visionário, né? Que eu vou dizer assim, não foi nem do bem, de um diretor técnico da Emater chamado Ronaldo Elesbão, de criar um programa de cabra leiteira e vaca na corda na zona da mata. A gente que é extensionista sabia que aquilo ali não dava, porque a região chove muito, é úmida, como criar cabras trazidas do sertão, numa região onde as famílias não tinham a cultura, né, nem o conhecimento adequado de criar esses animais. Então, esse foi um programa que o Estado investiu dinheiro que foi jogado fora, porque realmente não floresceu. O vaca na corda era uma vaca, né, por família, para poder ter o leite para dar para as crianças. Também não deu certo, porque não fazia parte da cultura da nossa gente lá, né? Então, nesse período aí, a Emater recebia, não só a Emater Pernambuco, mas todas as Emater, recebia recursos da Embrater, porque nós tínhamos em Brasília um órgão, né, a Embrater, o Cibrater, que foi fechado, começou a ser fechado do governo de Sarney e foi consolidado no governo de Collor, né, no governo neoliberal de Collor, que acabou com o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural, né, e a extensão rural passou a ser vinculada ao Ministério da Agricultura, que não tinha nada a ver. Nós tínhamos programa de rádio com auditórios montados nas regionais do estado de Pernambuco. Nós fomos capacitados para isso, era uma forma que a gente tinha de divulgar o trabalho das comunidades, né, e também de levar informações, porque esse era o papel da extensão, né? E tinha poucos, tinha muitos técnicos, nós chegamos à empresa a ter mais de 1000 técnicos, extensionistas talvez muito poucos, né? Porque uma coisa é você ter o conhecimento acadêmico, né, do que seja a extensão rural, a assistência técnica. Outra coisa é você respeitar, né, o conhecimento popular, o saber popular, e aí se você somar o seu conhecimento acadêmico com o saber do povo, então as coisas começam a funcionar a partir daí. Mas é muito difícil para as pessoas sair de uma universidade e querer ouvir, né? Ou escuta o agricultor e a agricultora, ou ouve, né, ou se insere no meio deles para ser um deles, ou você apenas consegue ser um técnico que vai lá, faz uma visita e volta. Isso não é extensão rural, na minha concepção. Então, neste período todo aí, só dando uma retomada de 76 ao 91. E os GANs? Sim, aí nesse período, veja bem, foram criados um programa aqui no estado, implantado segundo o governo do Dr. Arraes, chamado GAN, Grupo de Ação Municipal. Então esse grupo de ação municipal existia em todos os municípios de Pernambuco. E todos esses grupos eram formados por técnicos da Emater, pessoas que tinham compromisso, né, que eram considerados de esquerda, né, e a extensão rural restante, como dizia um diretor, né? Essas cobras de direita têm que ser pisadas no pescoço e serem mortas. Só que ali existia pessoas que talvez fossem de direita, mas elas tinham um trabalho. Só que elas não eram orientadas, acompanhadas, né, a fazer uma coisa decente. Então esse grupo de ação municipal, ele concorreu com a extensão rural durante os 4 anos do governo do Dr. Arraes, né? E no final, antes de terminar o governo do Dr. Arraes, os GANs acabaram, porque eles não tinham pernas, né? Eles não tinham como fazer o trabalho de extensão, a não ser o trabalho que eles faziam, era receber as ações diretas do governo e entregar direta à população. Sem um processo de discussão, sem uma, como dizer, era uma orquestra sem regência, né? Uma orquestra sem regência. Então, não deu certo, aí volta a Emater, todo mundo volta de novo para a Emater, né? Então, dos anos 80, nós tivemos esse trabalho, né, bastante, né, grande no estado, com bastante recursos,
né? Porque entrava recurso do INCRA, recurso da Embrater, do Cibrater, existia essas instituições todas que nos apoiavam. Quando o Collor extinguiu isso aí, começou o desmonte da extensão rural no governo de Sarney, né? Quando o Collor realmente deu o golpe de misericórdia, então nós ficamos órfãos, né? A nível nacional. Depois foram sendo criadas outras coisas. Então, eu trabalhei nesse período até 91, né? Nós perdemos a eleição, o doutor Arraes, o candidato dele não foi eleito, quem ganhou a eleição foi Joaquim Francisco, que era comprometido com as classes dominantes do Estado, né? Então, eu representava o nosso sindicato, nós temos um sindicato, eu era da base, da Zona da Mata, né? E eu fui transferida 11 vezes em 2 meses, né? E nem isso eles levavam em consideração, porque eu não servia para trabalhar na Zona da Mata, né? Era isso que me diziam, né? E eu fui obrigada nesse período a tirar a licença sem vencimento do Estado durante 2 anos e repetir por mais 2 anos. Durante todo o governo de Joaquim Francisco eu fiquei fora da extensão. Fiquei trabalhando na Prefeitura de Palmares, né, num departamento lá de meio ambiente. Fiz um trabalho interessante e fui ser locutora de rádio, né, porque eu tinha a experiência do programa de rádio nosso, né, para poder sobreviver durante 4 anos, né. Foi então quando veio a ideia de alguns amigos que eu podia sair candidata a vereadora, e eu fui eleita, né, dos 15 eu fui a 6ª mais votada, sem dinheiro, né, mas com o trabalho que eu tinha e com o apoio dos meus amigos do Bandep, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, que levava papel de rascunho e carimbos para nós fazermos as chapas, para podermos, então, a gente sair candidato. Então, eu fiquei assim, numa situação, nesse período, que nem a esquerda, nem a direita, eu tinha para onde correr. Eu fiquei só, sabe? Eu fiquei só, mas fiquei só e fiquei com o povo, né? Com a minha opção de vida. Porque a esquerda ficou fora do governo, mas poderia ter feito alguma coisa por mim, não fizeram, né? Durante essa parte de perseguição todinha que eu sofri, né? E a direita, por sua, botou as 4 garras, né? Nesse período também houve, assim, muita coisa, e eu fui vereadora e tal. Quando eu terminei meu mandato em 96, eu não quis mais ser candidata à reeleição, porque eu sofri muita perseguição, né? Eu passei a andar 24 horas com segurança e tudo, por causa de posições políticas que assumi na Câmara de Palmares. E em 97 eu vim embora para o Agreste, né? Para a minha região, que eu saí aos 21 anos de idade, quer dizer, só vinha a passeio, não tinha nenhuma inserção assim, então eu vou ter que aprender tudo de novo, né? E fui trabalhar. O público era diferente. O público era diferente, a região é diferente, os produtos que você trabalha são diferentes. Lá era definido, o público era cortador de cana ou usineiro, né? O usineiro só precisou da assistência técnica, não foi extensão rural, você veja bem. Houve um programa de seringueira, entendeu? Para implantar o projeto Seringueira na Zona da Mata. E esse programa foi implantado nas terras de Zé Múcio Monteiro, dos Monteiros, principalmente em Rio Formoso e Ribeirão, que era o reflorestamento, né, das áreas que tinham sido atingidas ao longo dos anos e séculos até, do corte da cana, pelo implante de seringueira. Mas era um projeto que era para ser para o pequeno produtor, para aquele que recebeu as parcelas, que não tinha mais árvore nenhuma porque tinha sido desmatada. Mas quando chegou em Pernambuco, ele foi transformado num programa para grandes. E os pequenos não tiveram acesso a um pé de seringueira para plantar, né? Tudo isso aconteceu nessa fase aí, né, que eu digo, ou o extensionista tem uma opção de trabalho para o que ele quer, ou então ele vai ser um pau-mandado de governo e da empresa. Agora, para ele não ser pau-mandado de governo e de empresa, ele tem que assumir tudo, todos os posicionamentos, todas essas questões que eu já relatei, que a gente passa, eu e outras colegas. Vocês veem esse período de ANCAR, EMATER, né? No princípio da EMATER, depois até que melhorou, nós mulheres não podíamos nos casar, né? Nós éramos tão discriminadas
que quando a gente era chamada, a gente dizia logo, se casar perde o emprego. Tá vendo como eram as coisas? E eu tenho assim, muitas amigas minhas, muitas colegas que se frustraram como mulher, né? Não geraram filhos, não geraram família, não se casaram, entendeu? Outras partiram para encarar, pronto, eu não me casei, mas eu vivi a minha vida, né? Porque era uma necessidade de mulher que eu tinha, mas a empresa proibia, entendeu? A gente era caçada mesmo para não se casar. Para você ver como era a coisa era preconceituosa, né? Nós não podíamos dirigir carro, a prioridade era do técnico, a gente só dirigia o carro se não tivesse técnico. Mas se tivesse o homem, o carro era como se fosse uma propriedade dele e não nossa. Que a gente tinha que pedir autorização para dizer, eu preciso fazer uma reunião, eu preciso do carro. Bem, terminando essa fase aí, eu vim para aqui para o Agreste, né? Me chamaram da empresa e disseram, você tem duas opções, ou você vai para Angelim ou você vai para Caetés. Eu disse, olha, Angelim eu conheço, que eu passo direto de ônibus quando vou para Palmares, eu vou para Caetés, que não sabia nem onde ficava. Fui embora para Caetés, mas sempre com aquela ideia minha, né, de que a extensão tinha que ser diferente em todo lugar que você chega. Você tem que implantar aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, buscando. Eu não conhecia nada da região. Comecei a me reunir com o pessoal debaixo dos pés de um buzeiro, né? E daí a gente começou a pensar como é que a gente pode se organizar aqui para conseguir alguma coisa numa área de semiárido. Lá em Palmares, na região toda, a gente tinha água demais, aqui a gente não tinha. Então começou a aparecer os primeiros recursos de Pronaf Infraestrutura, né, e de Pronaf para os agricultores, com juros altíssimos e taxas, né, TJLP, um monte de coisa, assim mesmo extremamente, um crédito extremamente restrito, né, poucos tiveram acesso, né, mas mesmo assim a gente fez um retrato do município de Caetés, né, mostrando, né, um documentário sobre a questão do município, da falta de água, e eu me lembro que veio um recurso de R$155 mil em 1997, mais ou menos meados de 97. Ainda estamos na Emater. E disso aí a gente construiu, né, a maior barragem que Caetés tem hoje, que é no sítio Barriguda, que foi uma decisão tomada pela própria comunidade e pelas próprias pessoas que participavam do Conselho Municipal. Que o Conselho Municipal era o prefeito para ser o presidente, já era uma determinação. Era FUMAC na época. Era para ser o prefeito, tinha que ser o presidente. Só que lá em Caetés a gente se rebelou, né? O prefeito não. Aí a comunidade me escolheu para ser a presidenta do conselho. Eu fui ser a presidenta do conselho, né? Então nós conseguimos fazer essa barragem, né? Conseguimos fazer uma outra barragem no sítio Várzea Suja de menor porte, né? Mapeamos o município, barragem de barra que dizia assim, na primeira chuva que der essa barragem vai embora. Só que isso foi em 98, já houve cheias e cheias e cheias, e a barragem hoje está lá, né? Com peixe que alimenta todo o município, né? E várias comunidades de municípios vizinhos vão lá buscar água para dar para o gado beber. Então, aí vai, né, de repente, Jarbas Vasconcelos ganha a eleição. Eu tinha muita amizade com o Dr. Gabriel Maciel, entendeu? Porque quando eu trabalhava em Palmares, na extensão, o Dr. Gabriel era da pesquisa. Então a gente, assim, ele ia muito a Palmares, né? Às vezes até por interesse pessoal dele, porque eu acho que nem a pesquisa mandava fazer isso, porque houve sempre, sabe que é um preconceito. Nós da extensão era os filhos pobres, a pesquisa era os ricos, os intelectuais. Esse conceito ainda hoje, ele existe, só não vê quem não quer. Então o doutor Gabriel, eu tenho uma amizade muito grande com o Gabriel, que quando o Gabriel assumiu a Secretaria Executiva da Agricultura, ele ligou para mim, eu estava no sindicato de Caetés, ele ligou para mim e perguntou se eu assumiria a gerência da Emater aqui no Agreste. Eu disse, olha Gabriel, é o seguinte, eu não sei quase nada da região.
estou reaprendendo tudo. E eu não tenho apoio político nenhum, porque eu sabia que era um cargo de indicação política. Às vezes não interessava se você tinha compromisso, se você era inserido ou se você não era. Mas era o político majoritário da região, o deputado, né, que indicava esses cargos. Ele disse para mim, ele disse, o trabalho que você fez em Palmares é o maior cabo eleitoral político que a gente tem para lhe indicar. Você vai assumir. Porque isso aqui foi uma coisa que eu pedi ao governador e conversei com o André de Paula, que era o secretário na época, e pedi que a indicação da regional de Garanhuns era minha. E a minha indicação é você. Aí, dá para eu pensar isso? Não, não dá para pensar porque amanhã está saindo os atos. Você tem que me passar a minha matrícula, sua matrícula hoje, tal. Eu fui, passei, vim, assumi, né? Os 24 municípios, ainda como a Emater, isso em 98, né, mais ou menos por aí, no Agreste Meridional todo, né, assim, com extrema dificuldade, porque nós pegamos uma regional que das 10 do estado era a 8ª, né, assim, em questão de apresentação de trabalho, de desmandos, porque os carros ficavam na casa dos técnicos, era uma coisa largada, né. E eu sei que devagarinho a gente foi, né, começamos a fazer convênios com sindicatos, associações, etc., não com prefeituras. Então, o primeiro convênio que a gente fez foi com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Águas Belas, com o Nitalmo, com o pessoal lá todinho, fizemos para começar a fazer os barreiros e limpar alguns barreiros lá em Águas Belas. Aí vem uma questão política forte, né? Porque o pessoal disse, não, está favorecendo o sindicato. Aí os grandes queriam as máquinas, mas a gente não tinha máquina para fornecer os grandes, porque eram equipamentos que quebravam, né? A gente não cobrava, a gente só cobrava o quê? Era o óleo e a diária do operador, né? O convênio era esse. Óleo e a diária. Então você bota o óleo e a diária, se o equipamento quebrar, conserta. Então tudo isso era firmado e anotado. E nós trabalhamos muito no município de Águas Belas e trabalhamos em outras mais de 4.000 horas de máquina em Águas Belas, com o sindicato de lá. Contra toda a corrente política que você sabe que existe, né? E fizemos esse trabalho aqui durante os 4 anos, aí vem, né? Começa a questão do desmonte da Emater. A Emater era uma empresa que estava extremamente endividada, né? Não tinha crédito para comprar 1 litro de gasolina, certo? Operando no vermelho, não podia receber repasse nenhum do governo federal, porque estava envolvida em dívidas, né? Então, qual era a saída para a Emater naquela época? Então, se procura dentro do estado, encontraram uma empresa chamada EBAP, que tinha sido criada no governo de Arraes. Só que estava lá quieta no canto dela. Então, tira tudo, extingue a Emater, né, e bota a EBAP, que era a empresa brasileira de extensão rural, um negócio assim. Não me lembro bem da sigla não, depois vocês vejam aí que já faz algum tempo, né. Então, criou-se a EBAP, no lugar da Emater. E começou com toda a estrutura que a Emater tinha, mas era uma empresa enxuta, era uma empresa de CNPJ limpo, né, que podia conveniar até com o Banco Mundial, podia conveniar com tudo, porque o Banco Mundial não repassava mais recursos para nós, porque não tinha como repassar, né, que a empresa estava acabada, a Emater estava acabada. Então, houve essa mudança, assim, quase que imediata de Emater para a EBAP. Tudo isso eu peguei nessa gestão que eu passei aqui na gestão do Agreste Meridional, né? Então sai daqui, sai da Emater, vai para a EBAP, é uma empresa nova, é um recomeço. Quando está tudo começando a entrar nos eixos, né, a funcionar, então começa a questão de dizer, vai ter que extinguir o IPA, porque o IPA era tão sujo na época quanto a Emater. O IPA não podia negociar, não podia receber recursos para pesquisa, não podia existir nada. E sempre existiu aqui no estado uma competição grande, assim, de certa forma desigual, entre a extensão e a pesquisa. Nunca se juntou, porque a pesquisa era voltada para
o grande produtor, né? O grande produtor de leite, né? O plantador de cebola, né? Todas essas coisas que não chegavam para a agricultura familiar, né? Eles eram os doutores, cientistas, pensadores, e nós éramos os trabalhadores, executores de uma extensão dissociada de pesquisa. Sempre foi. Então, reunimos, isso a gente sabia que os debates estavam acontecendo na Assembleia. No dia que a EBAP foi extinta, a gente tinha certeza que quem ia ser extinta era o IPA, e não a EBAP. Porque a EBAP tinha a sua sede própria muito boa lá no Cordeiro, né, muito boa, tinha os seus escritórios em quase todos os municípios do estado, e o IPA não tinha. O IPA tinha Recife, e tinha uma estação experimental aqui em Brejão, Vitória de Santo Antão, me parece que Arco Verde e aquela região de Petrolina. Era pouca, quer dizer, o braço da pesquisa era muito pouco no estado. O da extensão não, a extensão abraçava quase o estado todo. Então a gente se reuniu lá em Recife, no nosso sindicato, na certeza de que, né, o golpe final seria IPA extinto, EBAP continuando e a pesquisa vindo para a EBAP. Qual foi a nossa tristeza e decepção, né? Que na hora que anunciaram a extinção das empresas, então a EBAP foi extinta, né? E nós, né, deixamos de ser uma empresa e passamos a ser uma simples diretoria dentro do IPA, né? E não foi todo mundo não, né? Não foi todo. Foi uma escolha tão seletiva no mundo, né, dos técnicos que ia sair da extensão para ir para o IPA, que era uma coisa absurda. E essa escolha foi tão triste, eu posso dizer nesses termos, porque tinha pessoas que tinham trabalhos inseridos, que tinham trabalhos bons e que não foram escolhidos porque a escolha era política. Não era por capacidade, era política. Entendeu? Eu fiquei porque eu estava na gestão regional, né? Eles não mexeram comigo por conta disso. Então lá vai a gente, um grupo pequeno de técnicos, alguns extensionistas e a maioria técnicos, para entender bem, né, a diferença entre um e outro, para fazer extensão dentro de uma empresa de pesquisa, confinado numa diretoria, né? E além do mais, o acolhimento que a gente teve no IPA, que essa é uma das mágoas que eu tenho, foi muito ruim, né? Porque eles não queriam a gente lá, né? Eles não queriam, né? E a gente ficou lá, o Dr. Gilberto Ramos foi indicado diretor de extensão, numa salinha pequena lá. Aí tinha a diretoria do IPA de pesquisa, né? Com o presidente, toda a diretoria completa da empresa, né? Mais uma diretoria de infraestrutura hídrica, né? Que criaram lá dentro do IPA, e a diretoria de extensão rural. Para você ter uma ideia, chegou um momento que nós ficamos com 108 técnicos no estado de Pernambuco. Porque a maioria dos técnicos ou iam para outras instituições, ou ficaram largados na Perpart, que foi a empresa que assumiu a Emater EBAP, né? Porque foi do período que venderam o Bandep. Então, como diz assim, a coisa boa o Santander, o Real, comprou. O ruim, que eram os funcionários, né, confina numa empresa chamada Perpart, Pernambuco Participações, que eu até hoje não sei para que essa empresa veio e para que ela existe. Então, nós todos que éramos ligados à Secretaria de Agricultura do Estado, passamos a ser Secretaria de Administração. Mudou tudo assim, sabe? Porque a Perpart é um órgão da Secretaria de Administração do Estado, que administra tudo que foi do Estado, que foi privatizado. O que foi bom foi vendido, o que não foi bom ficou, né? Ficou aí, juntou Emater, juntou CPRH, juntou Exisagro, juntou Coab, né? Vários órgãos nessa Perpart. Aí quem queria, os técnicos, puxava aquilo que eles achavam que era melhor, o restante ia ficando lá. Entendesse? A prova é que está lá a sede em Recife, ocupada pela Perpart, né? E boa parte também a polícia já criou, já fez construções lá no espaço e tudo. Perdemos o refeitório, perdemos a identidade como empresa, passamos a ter uma identidade de diretoria, com todos esses preconceitos e todas essas coisas.
Então, se éramos mais de 1000 técnicos, passamos a ser 108, resistimos, né? Que aqui na minha regional eram 7 técnicos comigo e eu ocupava a gerência, né? Só que eu ficava 1 hora na gerência e o resto do tempo era no campo, fazendo o trabalho de extensão, para poder não deixar morrer, né? Zé Geraldo, eu tenho vários colegas que passaram por essa situação, né? Nas outras regiões também teve aqueles que foram abnegados, né? Para não deixar a extensão morrer, né? Porque senão tinha morrido, né? Até que houve aquele primeiro concurso, né, dentro do próprio IPA para contratar técnicos para a extensão rural, né, já no governo de Lula, né? Aí depois teve um outro concurso, né, que melhorou bastante, mas assim, eu não estou aqui fazendo uma crítica, né, mas estava fazendo uma reflexão. Porque se nós tínhamos 108 técnicos, nós deixamos a extensão morrer no estado, porque nós não tínhamos condições nem de combustível, nós não tínhamos diária, nós tínhamos carro, mas não tínhamos gasolina, nós não tínhamos computador, era um computador na regional para atender, no meu caso aqui eram 24 municípios, né? Então a gente buscou as parcerias com as prefeituras, né? Aquelas que podiam colocar um técnico à disposição, né? E esse técnico ele recebia uma capacitação de 15, 20 dias lá em Carpina, no centro de treinamento, para poder ele entender um pouco esse contexto da extensão ou da assistência técnica, né? Para que a gente não fechasse o escritório nos municípios, né? E as prefeituras conveniavam, era um convênio de cooperação técnica, né, que existia entre o IPA, né, e entre as prefeituras, para que as prefeituras pudessem dar o técnico e poder também fornecer um pouco de combustível, né, que a gente não tinha recurso quase que nenhum, né. Então, veja bem, mas sobrevivemos e demos, né, a essa nova safra de técnicos que passaram em concursos, né, eles hoje estarem trabalhando. Que hoje eles realmente, hoje nesse momento não, mas já estiveram no governo de Lula e de Dilma, principalmente no governo de Lula, eles tiveram um reforço muito grande, a empresa recebia recursos, muitos recursos, para carro, era carro novo, que não só servia a extensão, né? Tinha um carro para a Secretaria de Agricultura, que a gente sabia, carro para a pesquisa passou a sobreviver e a viver da extensão rural, da diretoria de extensão rural lá dentro do IPA, porque o IPA não recebia recursos, entendeu? Então passou a ter esses técnicos novos, passou a ter carro, passou a ter os instrumentos necessários, né? Para fazer um trabalho como a informática, uma série de coisas, menos para se fazer extensão rural. Porque ninguém me diga que hoje se faz extensão rural no estado de Pernambuco. Se presta assistência técnica a algumas atividades, mas extensão rural, tempo para o técnico ter, para sentar com o agricultor, para discutir com ele seus problemas, para priorizar esses problemas, para ter uma linha de ação, não tem, porque o técnico hoje, ele é um balcão de negócios, né? É para tirar a nota fiscal não sei de quê, entendeu? Soberbado de trabalho, né? Além do mais, tem uns que ainda acham que são, né, aquela sabedoria, o que eles aprenderam na universidade, ele é o doutor e o outro é o agricultor, está compreendendo? Tem muita gente boa, isso aqui eu não estou generalizando isso, tem muita gente boa, comprometida, que poderia estar fazendo um trabalho muito bom se não tivesse que ser tarefeiro, né? Se não tivesse que ser tarefeiro. E agora está esse desastre que a gente está vendo, né? Hoje a extensão rural, para mim, né, ela está agonizando, não só em Pernambuco, mas no país como um todo, porque o desmonte foi geral, né? Foi geral. Eu tive a oportunidade de ir a um congresso em Monte Alegre do Sul, em São Paulo, lá numa área que é justamente a área de pesquisa, né, que é de frutas, que eles trabalham com frutas. Eu fui apresentar um trabalho meu que eu tinha aqui, né, da mendicância à agricultura agroecológica, né, um trabalho que eu tinha feito enquanto gerente. Eu também não esqueci, né, de fazer esse trabalho. E fui apresentar, e foi um trabalho que foi para o Congresso Latino-Americano de Sociologia, né, e ficou em 6º lugar em toda a América Latina, né, como exemplo, né, de uma extensão rural feita, participando e ouvindo as pessoas.
Só que aí, quando muda os governos de estado, o que é que muda? Muda as gerências, se está dando certo, sai, se não está dando certo, sai, está entendendo? Entre outras pessoas, o pensamento é diferente, o plano de governo é diferente, a ação da extensão rural, que deveria ser uma ação continuada, não é. Está entendendo? Então, as experiências boas, como laboratórios de fitoterapia que a gente tinha aqui na região, eram 7, né, aqui na região, que atendia a demanda dos postos de saúde aqui na região do Agreste, eram prescritos pelos médicos, de tão bons que eram os medicamentos, os xaropes, os chás, etc, etc. Aproveitando a riqueza da flora, né, para fazer esses medicamentos. Nós tínhamos um laboratório super equipado no município de Brejão, né? Tudo isso bancado pela Embrater na época, né? por os órgãos de extensão rural a nível de Brasília. E esse trabalho sofreu quando terminou o governo, né? Nós saímos dessa gestão, né? Aí o pensamento era outro, né? Nós trabalhamos nesse período aqui também da seca com a questão da hidroponia, né, como alternativa para o rebanho não morrer de fome, né, se manter o rebanho com a hidroponia do milho. Foi um trabalho que a gente fez junto até com a pesquisa nessa época, que a gente começou a ter alguns pesquisadores também que se interessaram pelas coisas que a gente sabe que tem, toda instituição tem. Pessoas com compromisso com a agricultura familiar e pessoas que não têm, né? Mas a gente fez esse trabalho aqui na região de Garanhuns, né, que estava dando certo. Mas aí quando muda a gestão, né? Quando muda tudo isso aí essas coisas, essas ações não têm continuidade, né? É mais fácil trazer um bagaço de cana da zona da mata para dar ao gado, que não tem praticamente nada, do que se criar uma alternativa aqui na própria região, né? Para se melhorar até a qualidade desse rebanho, né? Para se introduzir outro tipo em vez de bovino, caprino ou carneiro, não sei, alguma coisa que pudesse consumir menos água. Está entendendo? Nós introduzimos aqui a criação de galinha capoeira melhorada. Hoje você foi em Águas Belas, em várias comunidades, tem hoje os restaurantes de pirão de galinha, né? Quer dizer, a alternativa foi criada na minha gestão, né? Ora, as pessoas têm galinha de capoeira, por que não dá uma roupagem nisso aí, para que essas pessoas que criam galinha de capoeira, elas possam, né, ter uma alternativa de renda. Então a alternativa de renda era o quê? Era os restaurantes de pirão de galinha de capoeira, que hoje em Águas Belas muitas famílias vivem disso. Também buscamos nesse período aí a questão da piscicultura, né? Como alternativa também de alimento para a população e a ocupação de algumas barragens salgadas, né? Isso foi feito em várias localidades, né? Mas aí precisa muito, né, que o técnico, nesse período todo, ele entenda, né, que a extensão rural é completamente diferente da assistência técnica. Se as duas pudessem estar juntas, né, tá ali prestando direitinho, acompanhando, não, né? Ou você se envolve, né, você bota a cabeça à forca para fazer um trabalho decente, ou você passa o período da sua vida frustrado, né, ou então nem chega a ter consciência, né, do seu papel, da importância do seu papel como extensão rural, não só no seu município, mas na sua região e no seu estado. Entendeu? Não é preciso que essas coisas todas sejam vistas desta forma, né? Levando em consideração a organização das comunidades, né? Tirando da mão de políticos determinadas ações que são oriundas, nascidas ali, né? E que o político não deveria interferir. Vicência, você hoje, como uma profissional já aposentada, pode dizer que a extensão rural lhe realizou enquanto profissional e enquanto ser humano? Olha, veja bem, a extensão rural foi a minha vida, né? Foi a minha vida porque eu nasci e me criei no sítio, na roça, né? Eu saí da roça para estudar, né? E participei, na época, tinha na Emater um grupo de reforço que apoiava os jovens do meio rural, chamava-se Clube 4S. E eu fui parte desse Clube 4S e comecei a me encantar. Eu fui presidente do Clube 4S lá de Saluá, né? Eu tinha acho que 12, 13 anos, e coordenava um grupo de jovens de idade bem maior do que a minha, sabe? Mas eu gostava daquilo. E a extensão rural, quando eu entrei na extensão rural, foi a minha vida, né? Eu fazia as coisas com gosto, com prazer,
né? Eu renunciei ao concurso da Caixa Econômica para economista, eu não quis ir, porque eu não sabia viver num birô, numa sala fechada. A minha vida era essa liberdade, né, de estar junto com as pessoas, né, de ter essa missão. A extensão rural foi uma missão na minha vida. Como pessoa me realizei, como mulher, apesar da empresa ter proibido casamento de mulher, mas eu me realizei como mulher, como mãe, como avó, tá entendendo? Como profissional. Ainda hoje eu faço extensão rural, né? Mesmo estando aposentada, eu faço extensão rural, porque eu continuo inserida no meio do povo, na política, participo ativamente da política do meu estado, ativamente da política dos municípios. Eu gosto, faz parte da minha vida e aconselho que extensão rural é uma missão. Ou você entra para fazer uma missão, porque você ama e porque você gosta, ou então saia, que não é profissão, para quem gosta de birô, para quem gosta de ficar sentado ou fechado numa sala com ar-condicionado. Muito bom, muito bom, muito bom. Vicência, eu gostaria muito, em nome da nossa turma de mestrado em extensão rural da Univasf, de agradecer a oportunidade de nós podermos ouvir o relato de uma vida inteira de alguém que é apaixonada por extensão rural, que contribuiu tanto com o desenvolvimento da extensão em nosso estado, na Zona da Mata, no Agreste, e que tem, graças a Deus, compromisso até hoje nessa linha de trabalho, né? Para nós que estamos formando extensionistas rurais agora, numa perspectiva maior de pós-graduação, eu acho que foi um relato riquíssimo que você nos apresentou e eu só tenho que agradecer. Eu que agradeço a oportunidade, né? Porque é tanta coisa, uma vida, 39 anos, né? Eu vou me aposentar com 39 anos de trabalho, porque eu não queria me aposentar, tá entendendo? Eu que agradeço essa oportunidade, porque e me coloca à disposição, entendeu? Porque é tanta coisa que a gente passou. Gente, nós entramos na Associação Nordestina de Crédito, nós chegamos na EMATER, da EMATER nós chegamos na EBAP, da EBAP nós chegamos no IPA, nós fomos para a PERPART, saímos da agricultura, fomos para a administração do Estado. Quer dizer, toda essa vida, ou você tem paixão, ou você faz porque você gosta, né? E aqui eu quero fazer um agradecimento especial à minha mãe, porque ela foi essencial nisso aí, né? Minha mãe era professora municipal, né? E minha mãe sempre dizia: minha filha, não se conforme, né, com essa situação que a gente vive aqui, né? Então, eu nasci no sítio, eu fiz uma faculdade, né, e voltei a trabalhar no sítio, me aposentei no sítio e continuo no sítio. Um segundo agradecimento especialíssimo são as missionárias de Jesus Crucificado, né, que eu participei, elas foram fundamentais para que eu pudesse abrir, né, a minha visão de forma horizontal para o mundo. Então, eu participei das comunidades eclesiais de base no Rio Grande do Norte, lá em Nise Floresta, da extensão pesqueira, né? Eu não era extensionista, mas eu acompanhava o trabalho, né? Eu fiz o curso da teologia da enxada para poder compreender, né, melhor todo esse universo, todo esse contexto, né? Então, as missionárias de Jesus Crucificado, eu tenho um carinho especial, uma amizade de mais de 40 anos, que me ajudaram e me apoiaram nesse trabalho. E aos meus agricultores e agricultoras, né, que esses são essenciais, a amizade da gente ainda é hoje. Eu passo por os cantos e às vezes eles dizem assim: tal coisa que a senhora nos ajudou a fazer, às vezes eu nem me lembro, né? Isso é gratificante, eu sou muito grata a Deus, né, de aos meus 62 anos de idade, de ter força, encontrar motivação, né, de estar envolvido em movimentos políticos, né, que ajudam a levar as pessoas a pensar num mundo melhor para elas e para os demais. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Eu já estou chorando. Ai, não sei se deu para... Acho que dá para... Muito lindo. Lindo. Bom? Muito bom, muito bom. Eu ainda me emociono, ainda sinto vontade de chorar, me lembrando de Limão, me lembrando de tantas pessoas. Assim, a gente tinha as tecnologias adaptadas nos tempos de Embratel, a gente escrevia as experiências das pessoas.
Eu ganhei prêmio com a experiência do café de feijão guandu, que é tão importante para o semiárido. Ninguém gosta de guandu e não sabe a importância que o café do feijão guandu tem, né, para AVC, para esses problemas todinhos de circulação. Eu ganhei prêmio com isso, tá entendendo? Tem isso publicado na Embrater. Eu falei com tantos outros colegas que pegavam as experiências do povo, né, e davam um pouco de saber científico, né, e faziam essas publicações. Era muito rica a extensão rural, entendesse? Eu não sei porquê, acho que quando começou a fazer as coisas pelo povo, então começou esses desmontes todos, né, e que a gente hoje está na situação que a gente está, né? Muita gente querendo fazer as coisas, mas sem condições. Se eu tivesse a oportunidade de hoje de voltar para a extensão rural, eu voltaria. Com todo gosto. Dirigir o mesmo carro, sabe? Do mesmo prazer. Juro por Deus. Muito bom. Juro por Deus. É.